você entende o que é essa casa? Põe a mão nessa casa. É a casa que o Senhor deixou, que você deixou para Jesus Cristo. Essa casa. É sobre esta casa que eu vou falar agora. Amém? Gostaria que você abrisse a sua Bíblia, ali em Lucas 15, 11. Lucas 15, 11. Essa palavra foi ministrada muitas vezes. Você já ouviu muitas vezes essa palavra. Mas Deus sempre tem algo para falar conosco. Que a palavra de Deus, ela sempre se renova também. É a parábola do filho pródigo. Amém? Vou ler desde o 11. Um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por todos eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi-lhe a ele: Pai, pequei contra o céu e perante a ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me de mim um dos seus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe ao pescoço, e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante a ti, e não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lhe, e pondo-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. Trazei o bezerro cevado, e matai, e comamos, e nos alegramos. Porque esse é meu filho que estava morto, e reviveu, tinha se perdido, e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu música e danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe: que era aquilo? E ele disse: Veio o teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu, e são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar, e saindo o pai estava com ele, mas respondendo-lhe ele, disse: Pai, eis-me que sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Só até aqui, irmãos. O que acontece? Se você pegar ali no 20, houve ali um arrependimento daquele filho mais novo, que saiu, desperdiçou tudo, gastou tudo que tinha, passou necessidades. Quando caiu na miséria, ele voltou para o pai. Quando chegou ali, está claro que houve um arrependimento. Ele se arrependeu do que ele fez. Mais para frente, no 21, você vai ver que o pai o perdoou.
houve o perdão. Não fala a palavra perdão, mas a razão daquele homem matar o melhor bezerro que ele tinha, fazer uma festa, colocar um anel, as sandálias nos pés, que ele estava descalço. Tinha acabado com tudo, né? Isso demonstra que houve o perdão. Ele se alegrou com a volta do filho. Aquele filho, ele achou que merecia a sua herança. Eu quero a minha herança. Isso é mais ou menos você desonrar o seu pai. É uma desonra. Você fala, eu quero o que é meu, que eu estou indo embora. Saiu com a parte dele, gastou tudo, ficou na miséria, se arrependeu do mal que fez e voltou. E ali houve o perdão, que nem eu falei para você agora. O pai o perdoou, fez aquela festa. Agora eu vou contar para você aqui uma coisa. Aquele camarada saiu, gastou e voltou para casa. Ele merecia? Não é por merecimento. É graça do Senhor. É a graça de Deus sobre a vida dele. Pecou contra a autoridade colocada por Deus. A autoridade colocada por Deus era o pai dele. O pai dele é autoridade sobre ele. Ele pecou. Gastou tudo de qualquer maneira. E eu vejo aqui duas situações. O filho que não tinha direito a nada mais, voltou e foi agraciado por Deus. É graça do Senhor. Merecer, ele não merecia. Já tem o lado do outro filho, mais velho. Pai, eu estou aqui seguindo os seus mandamentos, fazendo tudo o que manda, cuidando dos animais, cuidando da casa, cuidando da fazenda, não arredo o pé da sua presença, e o Senhor nunca me matou um cabrito. Aquele primeiro, ele vivia na lei. Não, o primeiro vivia na graça. Esse vivia na lei. Ele estava vivendo a lei. A graça não é por merecimento. É porque é graça mesmo. É o amor de Deus que está sobre as nossas vidas. Amém? Quero ser um dos seus empregados. Pisei na bola, ele falou. Me aceita de volta. Ele achava que merecia. Mas ele não merecia coisa nenhuma, irmãos. Não merecia nada. Quando você honra as autoridades que é colocada sobre você, isso é bênção do Senhor. Você é abençoado. Quando você não honra a autoridade, você está pecando contra Deus. Deus colocou aquela pessoa para ser autoridade naquele lugar ali. Você não aceita. Está pecando contra Deus. É o seu pai, é a sua mãe, é o seu chefe na empresa, é o seu líder na igreja, é o pastor. Hoje, você não aceita a liderança que foi colocada sobre você. Amanhã, não aceitarão você como líder. É a lei da semeadura. Isso é claro, isso aí. Está mais do que claro. Sabe, irmãos? Pela manhã eu contei uma coisa que aconteceu. Eu trabalhei numa empresa. Veio um rapaz trabalhar lá com a gente. Ele era um simples mecânico. Aí, passado um tempo, ele foi levantado como um supervisor de uma certa área lá. Só que lá onde ele trabalhava antes, tinha um rapaz que era chefe dele. Ele veio para cá. Ele veio para cá, trabalho de mecânico, foi levantado como líder, como um supervisor. Passou um tempo, aquele que era chefe veio para cá, trabalho de mecânico. Inverteu a situação. Só que, o que eu vi ali? Sabedoria.
Sabedoria, rapaz, que eu conversando com ele, ele me contou como é que foi. Foi que lá o rapaz era meio duro, era meio complicado o rapaz. Só que quando ele veio aqui, ele fez totalmente o contrário. Não, nada a ver, agora eu tenho empresa, a situação é outra. Sabedoria. Lá ele mandava, aqui ele vai ser mandado. Agora você imagina se ele fosse dar o troco para aquele que veio trabalhar debaixo da cobertura dele. Não é mesmo? Houve sabedoria. Sabe, irmãos, acontecem coisas na nossa vida que a gente precisa pedir perdão. Às vezes pedir perdão. Você precisa pedir perdão. Líder, me perdoa. Se eu não fui uma pessoa legal até agora com você, eu quero ser daqui para frente. Esquece o que passou para trás, irmãos. Esquece. Começa do zero. Hoje eu te peço perdão. Hoje eu te peço perdão porque a célula não rompeu por minha causa. A célula não cresceu por minha causa. Você está tendo muito trabalho comigo. Você está tendo trabalho comigo, em vez de cuidar dos outros membros que estão necessitando, visitar, você está me visitando. Também tem uns casos, irmão, de mulheres dentro da sua casa, confusão, briga, maltratam seus esposos, esposos que maltratam as suas esposas, xingamentos. E muitas vezes perto dos filhos. Eu tive várias confusões com a Fátima, com a minha esposa, Fátima. Várias discussões. Mas a maioria delas, eu acho que 99% foi longe dos filhos. Foi longe dos filhos. Talvez não seja nem por causa de mim. Ela me ensinou isso aí. Teve algumas ocasiões que começou perto, ela falou, para. Aí parava, por causa das crianças, por causa dos filhos. Ou, muitas vezes, não perto dos filhos, perto de outras pessoas. Você maltrata o seu esposo ou sua esposa perto de outras pessoas. Silêncio, irmãos. Houve silêncio na congregação. Para com isso. Para com confusão. Para com briga. Fica aquela disputa boba. Pessoas que gostam de criar problemas. Fica perdendo tempo com confusões, irmãos. Hoje é dia de fazer um conserto. Hoje você vai ter a oportunidade de consertar. Começar do zero, tudo outra vez. Porque Deus, Ele preparou para você uma vida abundante. Uma vida gostosa, uma vida legal. Sabe, irmãos, muitas vezes começa um bate-boca, logo em seguida uma agressão verbal, que nem eu falei outro dia no curso de casais, nós estamos fazendo um curso aqui, xingamentos, né? Quando começa o xingamento, irmãos, agressão verbal, começa a acabar o respeito. Acabar o respeito, fica muito difícil de consertar, muito difícil. Vem a agressão verbal, e o negócio vai se aprofundando, daqui a pouco vem a agressão física. Isso aí acabou o casamento. Um quer ser melhor que o outro. Confusões. Você sabia que Jesus respeitou a autoridade colocada sobre ele? Aí você fala, poxa, mas como? Jesus respeitou a autoridade, que autoridade sobre Jesus? João Batista. Jesus chegou até João Batista para ser batizado. João Batista falou, eu não sou digno de te batizar, você que devia fazer isso comigo. Eu não sou digno nem de limpar seus pés. Aí o Jesus falou assim, que cumpra a vontade do meu Pai. Aí, vamos adiante. Eu vou estar lendo para você daqui a pouco. Jesus não questionou, ele apenas obedeceu.
Apenas obedeceu. E é um ótimo exemplo para nós. Ele se portou humilde o tempo inteiro. Quem somos nós para achar que estamos melhores do que os outros? Ninguém é melhor que ninguém. A razão de eu ser líder não quer dizer que eu seja melhor que o irmão que entrou na célula hoje, que veio na igreja hoje pela primeira vez. Não sou melhor que ninguém. Apenas existe uma organização para organizar as coisas. Mas eu não sou melhor que ninguém. Não sou superior a ninguém. Eu não aceito esse líder porque eu sou melhor. Sou melhor, meu. Eu prego melhor. Eu lidero melhor. Eu canto melhor. Eu toco melhor. Eu que deveria ser o líder do diaconato. Eu que deveria ser o líder na empresa que eu trabalho lá. Eu que deveria ser o discipulador. Porque eu sou melhor. Ninguém é melhor que ninguém, moço. Ninguém. Hoje é uma noite de cura. Se você quiser ser curado. Se você quiser ser curado. Fazer um concerto. Quem somos nós para achar que somos superiores? Quem somos nós para achar que somos melhores do que o outro? Para não aceitar a liderança colocada por Deus. Quando você fala, não aceita esse líder, você está indo contra a vontade de Deus. Porque tudo o que acontece é segundo a vontade de Deus. Tudo o que acontece. Para com isso, irmão. Quando você age dessa maneira, você está rejeitando a autoridade. Só foi colocado com a permissão de Deus, que nem eu falei agora. Hoje é dia de você estar consertando, pedindo perdão. Eu vou ler aqui Mateus 13. 3:13. Esse está aqui fácil. Mateus está aqui. Você não precisa de abrir? Vamos ganhar tempo. 3:13. Então veio Jesus da Galiléia ter com João, junto ao Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se lhe dizendo, eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu, e sendo Jesus batizado, foi logo para a água, eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Eis que uma voz dos céus dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Olha que interessante, quando você cumpre a vontade de Deus. Quando você aceita aquele líder, que aos seus olhos, você é melhor que ele, sabe o que acontece? Uma voz lá de cima, esse é o meu filho que me dá alegria. Você está alegrando o coração de Deus. Você está alegrando o coração de Deus, quando você aceita. Você está cumprindo a vontade de Deus. Ele se alegra com a nossa atitude. Não questione, só obedeça. Faça como Jesus, obedeça e pronto. Hoje é dia de cura. Se você quiser, você vai sair daqui curado, irmãos. Sabe, irmãos? A igreja, talvez você tenha ouvido essa palavra alguma vez, outras vezes. À medida que as pessoas vão chegando novas na igreja, elas precisam ouvir também. Por isso que eu acho que hoje é noite de cura. Talvez, há muito tempo, não se fala de perdão. E cada vez que há o perdão, há um crescimento, tanto na igreja, como na sua vida pessoal. Quando você perdoa, você tira uma tonelada de peso aqui das costas. Sai uma tonelada de peso aqui das suas costas. Para que carregar um fardo?
Então peça perdão para o seu irmão. E peça perdão para Deus também. Mateus 18, 21, 22. Eu vou estar lendo, você não precisa de abrir. 18, 21, 22. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo de até 7, mas até 70 vezes 7. É muitas vezes. Todas as vezes que for necessário, tem que pedir perdão. Peça perdão. Jesus andava sempre com seus discípulos. Sendo assim, irmãos, ele andava para cima e baixo com seus discípulos. Ele andava com um grupo de pessoas, com multidões. Qual é a vontade do papai? Sendo assim, é que andemos em união, unidos. Você sabe qual que é uma das características principais de Satanás? É aprisionar, é prender, é travar você. Porque ele sabe que você tem um potencial muito grande. Ele sabe que você vai longe. Então ele aprisiona. Essa é uma característica de Satanás. O pecado é uma prisão. Pessoas ficam presas e amarradas. Não conseguem romper. Falta de perdão é uma prisão. Principalmente o crente, né? Sabe, irmão, dentro da igreja. Eu estava comendo pela manhã aqui. Tem uma célula lá com 10, 15 pessoas. Aí, de repente, o irmão fala: dá para você orar pela cabeça? Não, eu não vou não, porque eu não tenho uma afinidade com aquela pessoa, eu não gosto. Eu tive um atrito lá dentro. 15 pessoas, irmãos. Um grupinho que era para ser, sabe, bem fortalecido. E as pessoas não conseguem se entender. Essa não é a vontade de Deus, não. Pessoas que se ofendem muito fácil, irmãos. Existem pessoas que se ofendem fácil demais. Qualquer coisa é motivo. Dentro da igreja, muitas pessoas amargas, com raiz de amargura, se ofendem por qualquer coisa. Tudo é motivo para se ofender. Jesus morreu na cruz daquela maneira, para você ter uma vida abundante. Pessoas bipolares, hoje estão bem, amanhã estão de cara feia, cara virada. Muito desentendimento. Sempre haverá desentendimento, sempre haverá, né, irmãos? Lógico, sim. Mas sabe o que Jesus colocou para fazer o conserto no desentendimento? O perdão. Ele colocou o perdão para que haja entendimento. O perdão só existe porque nós erramos. É muito fácil cometer um erro. Às vezes até involuntário. Mas é muito fácil. Para isso existe o perdão. Agora eu gostaria de falar sobre algo muito importante, né? Para o crescimento do cristão, que é o perdão. Para o seu crescimento precisa haver perdão. Que essa ministração de hoje possamos ter revelação do que é o perdão. É fácil pedir perdão, irmãos? Não é fácil. É difícil demais, irmãos. É muito complicado você pedir perdão. Principalmente quando você não errou. Mas eu não fiz nada. Senhor, eu não fiz nada. Vou pedir perdão? Sim, você não fez nada. Você pode não ter feito nada. Mas você está machucado. Você não fez nada, mas você está machucado. Libera perdão, irmãos. Peça perdão quando for necessário. O perdão não é um sentimento.
Ah, eu sinto que eu preciso pedir perdão. Eu sinto que eu preciso perdoar. Não, você não vai sentir nunca essa vontade. Não vai mesmo. Você precisa entender que o perdão é um mandamento. Para quê o mandamento? Por que Deus deixou esse mandamento? Para que nós possamos ter uma vida abundante. Podemos romper como família, como ser humano, como igreja. Possamos crescer. Sabe, irmãos, quando eu me converti, o perdão é difícil de sair, mas quando ele sai, ele cura e liberta. Porque o perdão é graça do Senhor sobre as nossas vidas. Nós não merecemos ser perdoados pelas nossas atitudes, mas pela graça do Senhor, nós somos perdoados. Quando eu me converti, comecei a ir para a igreja, eu fui criado, eu falo, hoje eu não tenho mais esse problema, graças a Deus, fui liberto. O meu pai, ele tinha vícios, ele tinha 2 vícios horríveis. Jogador, ele jogava até perder tudo, e bebia, meu pai. E isso trouxe muitos problemas para nós. A nossa família passou muitas necessidades porque meu pai não foi aquele pai presente. O negócio dele era esse aí. E eu fui crescendo com isso. Amargura, raiz de amargura. Fui crescendo com aquilo. Aí eu pensei, passou um tempo, eu falei, eu vou casar, vai acabar isso. Casou, eu vou ter minha vida lá, e acabou, vai acabar com isso. Está resolvido o problema. Casei. E não adiantou nada não, irmãos. Eu continuava com aquilo ali, me prendendo, me travando, viu? Me travando. Continuava com aquilo me travando. E um dia eu escutei uma ministração. Falava sobre perdão. Que se eu perdoasse, eu ia tirar 1 tonelada aqui das costas. Aí, e ensaia aqui, ensaia ali. Falei, meu Deus do céu. Aí um dia eu fui no meu pai lá, criei uma situação. Na verdade, eu não precisaria criar uma situação não, porque a minha mãe sempre foi minha mãe, foi nota 10, jamais eu ia virar as costas para ela. Eu precisava de ir lá sempre, diariamente. E um dia eu falei, não, eu vou lá na minha mãe, lá para ver o negócio lá, e inventei qualquer coisa, fui lá. Quando chegou em casa, na minha mãe, enrolei, e acabei conversando com meu pai. Pai, eu me converti, estou indo para a igreja. Meu pai falou, você? Por que você? Ele se assustou. Porque eu não era flor que se cheira. Era um tranqueira, fala a verdade. Você? Sim, estou indo para a igreja, e hoje eu estou aqui, quero pedir perdão para o senhor. Eu não fiz nada, irmãos. Mas eu estava machucado. Estava carregando aquele peso no coração. Né? Amargurado. Raiz de amargura. Pedi perdão para ele. Ele não entendeu nada. Não entendeu nada. Olha que coisa engraçada. Às vezes você está vivendo amargurado numa situação e a outra pessoa não está nem aí. Nem está sabendo o que está acontecendo. Ele só foi saber quando eu fui pedir perdão. Que eu cheguei lá, pedi perdão para ele. Dei um abraço nele. Ali, irmãos, saiu 1 tonelada das minhas costas, de peso. Aí a minha vida começou a romper. Romper como pai, romper como esposo, romper como filho, romper como na igreja, no meu próprio trabalho. Foi a partir dali que muitas coisas, eu fui entender muitas coisas. Então, se você aqui hoje, tem alguém aqui hoje, que você precisa pedir perdão, não perca seu tempo não. Faz isso aí, é para você mesmo. Eu fui pedir perdão para meu pai, era para mim mesmo.
Não perca seu tempo, irmãos. Vai lá. Faz sua parte. Peça perdão para sua esposa. Peça perdão para o seu esposo, para os seus filhos. Hoje é noite de cura. Temos que aprender a perdoar e também pedir perdão. Quando acontece isso, sai uma tonelada de peso das nossas costas. Você não precisa de carregar esse peso, não. Quando a pessoa lembra daquele problema que aquela pessoa trouxe, ela pode estar bem o dia todo, está tudo maravilhoso. Quando ela bate o olho naquela pessoa, ela já pensa: meu Deus do céu, já acaba o dia dela. Né? Quando ela lembra daquilo, já vem aquela tristeza. Isso faz um mal muito grande. O perdão acaba gerando enfermidades. Um dia, a Fátima conhece, a Fátima vai saber. Um líder nosso, ele falou assim, que a mãe dele, o pai dele traiu a mãe, e a mãe dele tinha uma amargura muito forte no coração. Era amarga, ela não perdoava o pai pelo que o pai dela fez. O pai dele traiu. Ela não perdoava. Dentro da igreja, ela não perdoava. Morava na mesma casa, mas sem o perdão. Não havia perdão. Ele falou para mim: Antônio, eu tenho certeza que a minha mãe teve esse câncer por falta de perdão. Eu tenho certeza, eu não tenho dúvida disso aí. Bom, comecei a pensar bem, analisar, né? Como é que funciona isso? Eu já tive gastrite. O que é gastrite? Gastrite é o seguinte: você passa um certo nervoso e o estômago começa a liberar um tal de suco gástrico. E se o estômago está vazio, ele se aloja no lugar e vai ficando aquele negócio vermelho, sabe? Principalmente você que trabalha, às vezes eu principalmente, eu não sou de comer de manhã. O estômago fica vazio, passa a noite vazio, eu saio de manhã, às vezes, naquele tempo eu não comia nada mesmo, nada. Ali para umas 8 horas eu como um pãozinho, uma bolacha, alguma coisa assim. Mas ele ficava vazio até meio-dia. E aquele nervoso me trouxe uma gastrite. Nervoso por dia a dia, o trabalho, me trazia um certo desgaste, gastrite. Aí o médico explicou que ali, o suco gástrico e tal, gerava aquele desconforto, aquela gastrite. E mal tratada essa gastrite, gera o quê? Uma úlcera. Né? E assim um mal chama outro. Eu creio que já vem ali um câncer, se não for tratado também a úlcera, né? Então, um mal puxa outro. Falta de perdão. Falta de perdão nos afasta de Deus. A falta de perdão, na vida de um cristão, o perdão deveria ser algo comum, simples, algo comum. Não, me perdoa. Pronto, acabou. Agora há pouco você cantou: esta casa é sua casa, nós deixamos ela para você, Jesus. Significa o quê? Significa que esta casa, e você colocou a mão aqui, ó. Eu perguntei: de que nós vamos falar da casa que Jesus é aqui, ó. Esta casa é sua casa, nós deixamos ela para você, Jesus. Habitação do Espírito Santo do Senhor. Onde é a habitação? É aqui, irmãos. Esta é a habitação. Habitação do Espírito Santo do Senhor. Vou fazer uma perguntinha. Como está essa habitação? Como está a casa que você falou para Jesus entrar? De que maneira? Suja? Cheia de mágoas?
cheia de falta de perdão. O Espírito Santo do Senhor vai conseguir entrar numa casa dessa? Você imagina a amargura, a falta de perdão, como um guarda-roupa. Aí você fala assim: Edson, entra, e você põe o guarda-roupa na porta. Pode entrar que a casa é sua, Edson. E o guarda-roupa está lá. Aí ele empurra a porta e não vai conseguir entrar, porque tem um guarda-roupa lá, travando a porta. A falta de perdão e amargura é este guarda-roupa aí. Você colocou um guarda-roupa e falou: Jesus, entra. Agora, será que Jesus vai conseguir entrar nessa casa mesmo que a porta esteja aberta? Com tanta sujeira, tanta coisa ruim. Sabe, irmãos, vou dar um exemplo aqui. Antes do exemplo, peraí. Hoje o Espírito Santo de Deus está aqui e quer entrar na casa que você deixou para Ele. Peça perdão e se arrependa. Limpe a casa que você deixou para Ele. Ele está batendo na porta e quer entrar. Se a pessoa que está aqui, eu falei, peça perdão, que você precisa perdoar. Seu esposo, seu filho, peça perdão. O perdão te liberta e te deixa livre. Seja livre. Jesus pagou um alto preço para você ser livre. Um alto preço. Pagou com sangue. Mas quer encontrar a casa limpa, sem nenhum empecilho para entrar. É a mesma coisa que aconteceu com um amigo meu, que eu falei de manhã também. O amigo meu me convidou, ele saiu mais cedo um dia, que ele falou assim: ó, eu vou ter hoje é sábado, o meu filho está fazendo aniversário, e todos vocês estão convidados, viu, pessoal? Eu moro lá na Zona Leste, tá? Aí foi embora. Será que você vai encontrar a casa dele na Zona Leste? Só com essa informação? Né? Moro lá na Zona Leste. Você precisa de mais detalhes. Se a pessoa quer realmente te convidar, ela vai dar o nome da rua, o número, né? Direitinho para você chegar até lá. Mas se você fala assim: Deus, entra, pode entrar, a casa é sua. E você coloca o obstáculo, ele não vai nem conseguir chegar. Não vai conseguir entrar. Sabe, irmão, Jesus, você tem que falar para Jesus: Jesus, a casa é sua. Entra. Já pedi perdão, a casa está limpa. Deu uma arrumada na casa, deu uma geral, está tudo no seu devido lugar. Jesus, está tudo no devido lugar. Entra, a casa é sua. É mais ou menos o que aconteceu comigo. Esteja à vontade. Faz o que você quiser na casa, Jesus. Faz o que você achar melhor. Pode mexer nos móveis, pode mexer onde você quiser aí, ó. Faz o que você quiser. Isso sim, é abrir a casa para Jesus entrar. É mais ou menos, quando eu casei, né? Era eu e a Fátima só, ela trabalhava, eu também trabalhava. Saímos de manhã, eu saí umas 5, ela saiu umas 6. Quando voltava era 7, 7:30 da noite. A casa ficava fechada o dia inteirinho. Você colocava um copo na pia, aquele copo ia estar lá. Você arrumava estante, colocava as coisas no lugar, na mesa de centro. Você chegava, estava lá. Tudo nos conforme. O máximo que fazia era passar um paninho nos móveis para tirar o pó. Tudo nos conforme. Aí nasceu o Danilo.
A casa é sua, Danilo. Colo. Saímos um dia de casa, né, Fátima? Saímos os dois. Aí quando voltou com a criança nos braços. Você entrou para dentro, olha, a casa é sua. Fica à vontade. E assim permaneceu a casa daquela maneira. Foi passando o tempo, começou a gatinhar. E aquele tempo tinha uns carrinhos assim, do Paraguai. Eram uns fusquinhas, sabe? Eu passei numa lojinha lá, comprei 3 fusquinhas daquele lá. Um branco, um preto e um vermelho. Lembro até hoje. E coloquei os 3 assim, ó. Eles abriam a porta, sabe? Ele fazia fricção e saía andando assim. Chamava de fricção. Você voltava para trás e ele saía andando assim, o carrinho. Aí ele abria a tampa, o capô dianteiro, abria as portas. Era de metal aqueles carrinhos. Eu comprei 3 e deixei lá de enfeite lá. Aí veio o Danilo, né? Pequenininho, nasceu, começou a gatinhar. A casa é sua. Se é minha, então eu vou fazer o que eu quero. Catou aquele carrinho na parede lá, ó. Acabou com a fricção do carrinho. A casa é dele, né? Eu falei que era a casa dele. Acabou com tudo. Parede riscada. O Danilo, quando eu fui ver aqueles carrinhos, as portas para um lado, capô para o outro. E um belo de um dia eu falei, mecânico, né, irmãos? Vou tentar fazer um carrinho desse daqui, né? A juntar os pedaços. Aí eu consegui, dos 3 eu consegui montar um. Só que esse um tinha o capô preto, o carrinho era branco, uma porta vermelha, a outra porta branca. Sabe, irmãos? Aqueles carros que você vê por aí, andando por aí, desse jeito aí. Aí eu montei, dei para ele e acabou com o resto. Né? O Danilo que chegou, a estante, irmãos, só tinha um jeito, amarrar de elástico, o puxador da estante assim. Que ele arrancava, tirava tudo para fora. Tirava tudo para fora, jogava para fora. Entrava dentro da pia, jogando panela, tupperware, tudo. A casa é sua. Dá essa liberdade para Jesus, fazer o que Ele quiser, sabe? Fala, a casa é sua, Jesus. Está com as portas escancaradas para te receber, Senhor. Esta casa é sua. Limpa a casa, irmãos. Sabe, irmãos? Dá liberdade para o Espírito Santo do Senhor. Isso é uma maneira de você romper, de você crescer. Deixa o Senhor fazer. Sabe? Eis-me aqui, Senhor. Se entrega. Eu desisto. Eu desisto de fazer do meu jeito. Eu desisto de fazer da minha maneira. Estou fazendo e não está dando certo. Do meu jeito não está dando certo, Senhor. Do meu jeito não dá certo. Irmãos, eu gostaria de chamar a banda aqui. E queria falar para você. Não perca esta oportunidade. Esta é uma oportunidade de você sair liberto. Deixa essa tonelada aqui. Não vá para sua casa carregando essa tonelada. Se tem pessoas, pedir perdão, peça. Na semana, se você tiver com alguma dificuldade, procura essa pessoa que você necessita. É uma oportunidade de você pedir perdão para o seu líder. É uma oportunidade de pedir perdão para sua esposa, para o seu filho. O perdão traz cura. E hoje é noite de cura. Gostaria que você ficasse de pé. Gostaria também que... para não constranger ninguém, irmãos.